Itatuba, ela na verdade, não temos história, porque o que se tem são pequenos relatos de pessoas, mas não está registrado. Então, aquilo que não está registrado fica além. Porque segundo me contaram, no tempo do cangaço, ou uma possível queima de abelha, queimaram, incendiou o cartório do Ingá. E ao incendiar o cartório, a história de Itatuba que estava registrada se foi. Então não se tem história, assim, uma história relatada. Mas supõe-se que Itatuba era o caminho mais perto do Brejo para o sertão. Então na passagem do rio, alguém parava para descansar com os animais. Aí foi surgindo os primeiros habitantes, primeiros moradores, que eram mais comerciantes. Mais comerciantes. Mas isso é muito tão antigo que você vê que a igreja de Santo Antônio tem mais de 200 anos. E segundo o Cariolano de Medeiros, eu li uma página do seu livro, ele diz que em 1817 já tinha um povoado em Itatuba. E esse povo daqui, o povo de Cachoeira de Cebolas, juntou-se ao povo de Ingá e foram para uma guerra em Recife. Então a origem do povo Itatuba é a origem do povo guerreiro, de comerciantes, de parte de Colombo, de negros. Então essa é a história. Só que não tem relato que prove isso. A gente supõe-se pelo que nós temos, assim, que alguém contou, que alguém me disse, mas não tem uma coisa real. Então a história de Itatuba eu tinha muito desejo de um dia fazer, ver como foi na verdade, como surgiu. Mas infelizmente a gente não tem dados concretos. É tudo da base da suposição de histórias assim que me contaram. Faltou registrar. Eu acho que pecou-se muito, porque quando o cartório que pegou fogo, era para alguém imediatamente que sabia a história relatar. Mas deixaram, né? E hoje a gente sabe algumas coisas. O que a gente sabe de Itatuba é de 1938 para cá, quando ela foi passada a ser vila. A vila de Cachoeira de Cebola. De lá para cá, essa história que a gente sabe, que a gente conhece aqui de antemão. É isso. Essa história que veio depois, posteriormente, fala um pouco sobre ela, tipo, quando Itatuba passa a ser vila, passa a chamar Cachoeira de Cebola. Outro ponto importante é que, assim, a gente sabe que é Cachoeira de Cebola. Agora, quem colocou o nome Itatuba e por quê, não se tem. Tem várias histórias. Eu li em Cariolano de Medeiros que o nome Itatuba quer dizer pedra ou ferro em abundância, porque aqui em Itatuba tem diversos minérios de ferro não explorados. Silveira Bueno diz que o nome Itatuba é Pedra Grande. Só que eu prefiro ficar com Cariolano de Medeiros. Ele é um historiador que tem mais credibilidade. Ele diz que Itatuba. Então Itatuba o solo é muito produtor. Então, de quando começou Itatuba, que desmembrou-se de Ingá, o que a gente sabe é o quê? Que ela era uma vila, né? Até 1961, foi emancipada e virou uma cidade. E para chegar a ser cidade, né? É uma longa história que eu sempre acompanhei sobre o de Jorge, ele me contava, e eu tinha muita curiosidade em saber essas questões de quando começou. Mas assim, não se sabe quem deu o nome Itatuba. Né? Não se sabe, nada disso se sabe. Se sabe que seu Bill de Josa, finado Zacarias Dias, foi quem fizeram abaixo assinado, enviaram ao então governador da época, governador Dr. Pedro Gondim, e ele autorizou a Itatuba, a vila virar cidade, mas já tinha o nome de Itatuba, não era mais Cachoeira. Mas por muito tempo, mesmo com o nome Itatuba, os mais velhos chamavam Cachoeira. Que meu avô, eu lembro, eu moleque, ele dizia, eu vou para Cachoeira. Todo mundo chamava Cachoeira. Né? Mas o nome Itatuba mesmo assim, a gente não sabe. Então, a história de Itatuba que a gente sabe é que, eu costumo dizer que Itatuba antigamente tinha muito mais progresso, tinha muito mais diversão. Era totalmente diferente de hoje. Porque Itatuba teve uma despopadora de algodão.
Itatuba foi o maior produtor de algodão da Paraíba. O segundo, só perdeu para Conceição do Piancó. Itatuba foi um grande produtor de sisal, o agave, certo? Mais de 16 motores, com cada motor com equipe. Ninguém precisava ir para o brejo trabalhar, não. Itatuba mantinha seus munícipes. Quer que eu digo mais? Itatuba tinha uma feira, que era do domingo, que toda essa cidade redondeza vinha para cá, que é ali no mercado do Teu Joel, e se tinha de tudo, tudo. Nós tínhamos uma banda 10 de abril, que foi tocar em Patos e ganhou em segundo lugar, a banda 10 de abril. Nós tínhamos o Coreto, que infelizmente Itatuba é assim, não guarda memória, derrubaram, mas todo final de semana a banda tocava no Coreto, era uma festa, era alegria. Hoje até a praça derrubaram, infelizmente Itatuba não guarda memória. Sei também que Itatuba não tem energia elétrica, era energia a motor. E o pai de Paiton era quem acionava o motor, e 10 horas você acabava a energia daqui. Agora Itatuba é assim, eu acho que tem uma riqueza cultural muito grande, histórica. Se for juntando os pedacinhos, a gente constrói uma nova história, né? A gente constrói uma nova história, mas que é complicado. Infelizmente, a nossa cidade, que era para Quingá, tem tudo isso detalhado. Nós não temos. Quando Itatuba se deixou de pertencer a Ingá? Sim, foi, que não era, era interventor. Ou foi Bacamar, meu Deus. Foi Bacamar. Parece que foi Bacamar. É? Foi o pai do doutor Renato. Antônio Martins, foi. Antônio Martins foi o primeiro prefeito. Não sei se posso acrescentar muito nesse sentido de Cachoeira Cibola. Primeiro que eu já nasci em Itatuba, né? Eu sou de 63. A nossa cidade, ela toma esse termo, se municipaliza em 17 de dezembro de 1961. Mas o pouco que a gente já fez, assim, estudo breve, né, da nossa antiga Itatuba, ela tinha esse nome Cachoeira de Cibola. Não acrescentar em nada, o que já tem é o estudo de Moacir das Memórias, e que seria devido a um plantio, né, de cebolas na velha serra, né, daí o nome, uma cachoeira de cebola devido ao plantio. E enquanto neta de o primeiro comerciante, um dos primeiros. Tenho poucas lembranças também, né, a não ser o que eu já li a respeito de que a nossa cidade, ela teve, economicamente falando, ela foi toda a base, a nossa economia, a base da agropecuária, né? A agricultura, pecuária, um pequeno comércio incipiente, né? Você vê até hoje, é uma coisa assim admirável, da questão da bodega, né? Do meu pai, por exemplo, que até hoje ele está aí, o povo diz assim, nem quebrou e nem subiu, né? Continuou no mesmo. E foi assim, né, que criou toda a nossa família, assim, a gente nunca foi para a agricultura, mas a nossa cidade já teve esse pequeno comércio e hoje tem, né? A gente está vendo que está tendo um desenvolvimento do comércio em Itatuba. Estamos aqui com Dona Maria Brasil, a esposa de Manuel Germano, que foi um dos vendedores de agave e de queijo, né? Eu queria saber em que ano vocês começaram a vender tantos queijos como a agave. Peraí, o queijo foi bem depois. O agave foi em 42. 42. Foi. E o Começamos em queijo? 42. E o queijo já foi 48, mais ou menos. Não tem bem a data certa não, mas mais ou menos isso. Vender não, ele fazia o queijo e vendia. Ele comprava leite aos fazendeiros aí. Fabricava o queijo e a manteiga e vendia. E o que levou vocês a decidirem começar a vender o queijo? Começar a vender o queijo Sim. para arrumar o pão de cada dia. E a agave também foi nessa E o mesma agave também. Essa casa mesmo foi construída com dinheiro de agave. E como funcionavam as vendas? Bem, o agave, ele levava, vendia em Campina Grande.
Não estou lembrando agora o nome da casa, era a firma que comprava. Era uma firma bem conhecida. Faliu. E o queijo ele vendia para Salgado de São Pérez. Um Luizinho. Um rapaz chamado Luizinho, que já nem presta mais pai, coitado. Era quem comprava. Luizinho, Luiz dos Anjos ele era. E Pedro Veríssimo era quem comprava. Os queijos levava. Seu Pedro levava para Timbaúba e Luizinho levava para Salgado e Itabaiana. E por que depois vocês pararam de vender? Porque acabou-se o leite. Quer dizer, já tinha se acabado o leite. E quando ele morreu, aí parou de ver mesmo. Ele trabalhou até a hora que morreu quase. Aí no outro dia eu fechei. Acabei. E ele tinha algum vínculo político? Não. Tinha. Tinha? Ele foi vereador 2 vezes. E era muito político. Em que ano ele foi eleito? Minha filha, eu não sei não. Porque eu não gostava de política, nem gosto de tempo. Não sei quando foi não. Sei que foi a política quando o pai do Valeriano foi prefeito, ele foi. E depois não sei a outra de quem foi mais não. Como foi que o senhor começou a sua carreira de comerciante? O seguinte foi, botei uma barraquinha ali, depois mudou para aqui, era uma coisa difícil para a gente comprar mercadoria, ia para Engar, não tinha transporte, não tinha nada, e era um negócio bem difícil, né? A gente comprava mercadoria aqui para vender de 100 gramas, uma quarta de bolacha, uma quarta de café, um quilo de farinha, era um litro de farinha, um litro, até de meio litro, e assim por diante. As coisas era coisa tudo difícil demais, rapaz. O senhor entrou para o ramo do comércio em que ano? O senhor tem alguma lembrança? Mais ou menos 1950. Será que é a minha inscrição, peraí? Deixa eu ver a minha inscrição. Aí caiu aqui. Oi. Aí quando foi que eu tirei a inscrição? 1985. Foi quando o senhor começou Com inscrição que pagava imposto. 5 de 5 de 1985. Foi quando o senhor começou a ser comerciante? Que tinha inscrição. Né? E comparado a hoje, o comércio de hoje, como é que o senhor vê o comércio de hoje? Hoje está muito fraquinho demais porque tem um mercadinho, a gente vende uma besteira assim, somente nem tem gente que antigamente fazia uma feira bem grande, comprava fiado, eu notava, né? Aí me pagava depois, né? E pagava, tinha deles que enganava, mas que agora está diferente. Agora é besteirinha de nada, porque não tem negócio mais, o mercadão acabou com tudo, né? Só vende besteirinha assim. O senhor, na história de Itatuba, como o professor Pado escreveu, o senhor vendia um refresco. Qual era o sabor desse refresco? Eu vendia muito picolézinho, refresquinho de garrafa, ainda tem as garrafas ali de laranjada, de suco, a gente fazia aquela suco, né? Aí botava na geladeira e vendia aquelas garrafinhas direto para ela. O que levou a senhora a ter a ideia de comprar tecidos para revender aqui? Para ajudar mais na família, trabalhar mais, né? E foi meu esposo que começou, a gente morava no Retiro, na fazenda. E começamos lá. Isso foi em que ano, mais ou menos? 1960. Quais as dificuldades que a senhora encontrou para esse comércio? Transporte. Nessa época era muito difícil o transporte para Campina Grande. Como vocês faziam para... Às vezes ia até para o Engar. Teve ocasião que a gente ia até no trem, ali na estação. Era difícil, não era fácil não. Via uma vez por semana a Campina Grande. E a gente às vezes precisava ir mais uma vez, de trem, de ir a pé para o Engar. Aconteceu para pegar transporte lá. Era muito difícil a época que a gente conheceu. E quais os tecidos que a senhora mais vendia? Assim, quais os tecidos mais procurados?
Era brim, chita, mescla e arranca-toco. Tinha um tecido por nome de arranca-toco, era bem grosso. Aí Bahia, alvejado. E qual a diferença que a senhora consegue perceber para o comércio de antes e o de hoje? Qual é a diferença? Grande. Hoje a facilidade está grande, né? Graças a Deus os transportes estão mais difíceis e é tudo fácil. Mas a senhora acha que a venda está um pouco mais difícil que antes? Até pelo fato de existirem mais pessoas vendendo agora? Está mais difícil, porque todo mundo hoje tem comércio, né? O comércio está indo muito devagar. Muito imposto. Muito imposto, o governo está... Dá para a senhora contar para nós, em poucas palavras, a sua experiência quando criança, que você vivia com seu tio era comerciante no ramo de algodão, agave. Conta um pouco da história. Bom, eu sempre servia para fazer recado, trocar dinheiro, essas coisas, mas contabilidade era com ele, aí quando chegou, ele faleceu, eu fiquei morando com a minha tia e fiquei no ramo mesmo comprando o algodão com ela. Compramos 40 anos depois da morte dele. Agave. Agave, como é? Do tempo que ele morreu, até antes dele morrer, tinha agave e tinha carvão. Mas hoje, depois só ficou em algodão. Como era o nome do seu tio e da sua tia? Meu tio era José Valente da Silva e Irene Vieira da Silva. A senhora também organizou o buffet do Baile de São Pedro, Foi. uma das maiores festas tradicionais em Itatuba. Como era a festa de antigamente? Dá para a senhora contar? Antigamente era muito bom, tinha muito espaço, o povo respeitava mais, não tinha essas violências, era uma beleza. Mas hoje em dia eu tenho até medo de participar. A loja, onde era situada a loja? A loja é aí, onde era a compra de algodão. Quando meu tio morreu, aí passamos uns 40 anos comprando algodão. Aí foi o tempo que acabou o plantio do algodão por conta do bicudo. Aí que alugou a Neuza para ela. Esse bicudo que a senhora acabou de sentar era o quê? É um besourinho que acabava com o algodão na flor. Esse algodão que vocês compravam, vocês revendiam a quem? Olha, o meu tio começou a revender para a Sandra. E depois, quando estava perto dele morrer, um ano antes dele morrer, ele já estava comprando e passando para Serval Bezerra. Aí ali o algodão Foi. servia para utensílios, para fazer roupa. E ia para a Sandra. Desde o início que vocês vendiam algodão na loja aqui ao lado, houve alguma mudança, alguma alteração no ponto comercial? Houve assim muito pouco. Foi derrubado uma parede e tirado um esteio assim do meio. Mas o resto é natural, é original, como se diz. Aí hoje ela serve como ponto continua sendo ponto comercial. Comercial. Onde se vende roupas, né? Que antigamente vendia algodão, hoje. Vendeu-se algodão, comprava-se algodão, tinha loja, se negociou com loja e hoje lojas de miudeza, aviamento, né? E hoje é só roupa, confecções. Como surgiu sua carreira de professora em Itatuba? Bem, correu. O prefeito era Bacamarte, ele era meu padrinho, meu primo, e conseguiu minha nomeação para os José Silvério, Grupo José Silvério, em 1938. Qual foram as dificuldades que surgiu ao longo da sua carreira em relação a partir de 1938, quando a senhora começou a dar aula, lecionar em Itatuba? Dificuldade nenhuma. Não tinha dificuldade nenhuma não, parece que eu nasci para aquilo mesmo. Muito bem. Em relação ao seu esposo, também fez parte do cinema em Itatuba, que a senhora tem alguma recordação como era o cinema de antigamente? O cinema de antigamente era bacana, bom, bonito. O prédio ali era maravilhoso, mas terminou em nada.
porque deixaram o prédio cair e tá lá. A senhora lembra de alguns filmes que foram passados naquela época? Eu lembro, mas não me lembro o nome não, de maneira nenhuma. E em relação a algumas festas em Itatuba, como na questão religiosa, como eram as festas de Santo Antônio em Itatuba antigamente? Boa, eram ótimas. Se tem algumas características? Tinha simplesmente procissão, missa, festa de rua, assim, ali na pracinha, que hoje não é mais praça. Trazendo para a questão, quando a senhora começou em relação aos estudos, a área da educação em Itatuba, a senhora foi concursada do Estado também? Fui concursada. Hoje a senhora está aposentada? Hoje eu estou aposentada. Deu aula no José Rodrigues? Dei aula no Zé Rodrigues, pronto. Dei no Zé Silvério até construir o Zé Rodrigues. Quando construíram o Zé Rodrigues, eu fui transferida para cá. E passei até me tirarem. O José Silvério antes pertencia ao município de Itatuba? Não, o Zé Silvério pertencia ao Estado. Sempre pertenceu ao Estado? Sempre pertenceu ao Estado. Como foi essa mudança que o grupo José Silvério foi ali toda a vida, o local onde o grupo José Silvério funcionou, foi ali na rua José Silvério? Não. Antigamente funcionava onde? Onde hoje é a prefeitura. Funcionava-se ali? Funcionava. No começo não tinha nem local certo, depois ficou no local que é a prefeitura. Aí foi quando foi transferido para o outro lado. Para o bairro Santo Antônio. Quais as diferenças que a senhora percebe como professora de História no ensino antes e hoje? Quais as facilidades, quais as diferenças? O sistema educacional como um todo, ele vem evoluindo, né? Trazendo um novo olhar para um aluno mais crítico, mais participativo, mais consciente, né? Antigamente a gente tinha um estudo, algumas pessoas, ainda se referindo ao estudo antigo, né? Diz assim, a gente se aprendia mais, né? Hoje a gente desenvolve um cidadão mais consciente, mas antigamente se decorava mais, tinha mais compromisso do jovem, eu acredito. Bem, a educação no meu tempo era outra coisa. É tanto que os meninos de ontem, foram meus alunos, continuam me tratando como se eu fosse uma professora para eles, sabe? Dona Miraci para aqui, Dona Miraci para lá. Mas hoje em dia, meu filho, acho que a pessoa não se sente feliz como eu me sentia na escola, não. Vem mudando esse perfil, viu, da educação. Infelizmente, alguns dizem que é para pior. Eu não sei até que ponto isso piorou ou não. Eu acho que se abre novas oportunidades. Se a gente fazer uma análise de pessoas que se tem hoje graduadas, formadas, de antigamente, né, as primeiras corajosas, que tiveram coragem de enfrentar até o machismo, os pais que, né, fechavam, não deixavam a pessoa estudar. As primeiras moças que foram estudar aqui eram taxadas de tudo que não presta, né, de adjetivos aí pejorativos. Hoje não, hoje a gente tem um número de graduado muito grande, né, está sendo aberto um espaço muito grande, tem possibilidades mil. Resta a pessoa, né, realmente querer esse melhorar. Eu acho que ela vem crescendo e melhorando o desempenho educacional do nosso país. Com educadores como vocês, por exemplo, como eu não posso me negar, né, meus 30 anos de profissionalismo dedicado à vida dessa cidade. Qualquer coisa. Estamos aqui com a Alcione Lacerda, coordenadora do programa Mais Educação. Alcione, de onde surgiu a ideia de implantar o programa em Itatuba? Isso era do governo federal. E sempre eles enviam as solicitações para os municípios. E os municípios aderem ou não. E o município aderiu desde 2011, que iniciou o programa em 2012, e estamos aí na luta. Quem foram os primeiros coordenadores? Shirley e Rajane. E em que ano você assumiu assim, a coordenação do programa? Em 2013. E quais as mudanças visíveis desde que você se tornou coordenadora, assim, desde o início até agora? Com os alunos, em relação aos alunos? Com relação ao programa. Houve mudanças significativas, desde a localização, o espaço, que antes nós funcionávamos dentro das escolas.
e não tinha, o trabalho ele não rendia como rende a gente no nosso local. No nosso local estamos adaptando aos poucos, mas já está funcionando bem e com espaço para melhorar cada dia mais. Você acredita que o programa corresponde ao nome dele, Mais Educação? Sim, porque a gente não se preocupa apenas com o aprendizado. É um dos fatos interessantes e importantes a ser frisado, mas não só o aprendizado, mas como a formação da criança como ser humano. E quais os projetos e sonhos para o futuro do programa? Existem outros projetos novos para 2015, não esquecendo uns que vão permanecer, principalmente na parte de leitura e escrita, mas temos outros projetos bem inovadores para o aluno. Eu acredito que vai funcionar legal, vai ser bem aceito. Betânia, como funcionava a educação durante a sua adolescência? A educação, de modo geral? Isso. Itatuba, na minha época, eu gostava. Apesar que era uma escola conveniada, não era particular, nem era totalmente pública, mas eu gostava. Eu acho que surtia efeito na metodologia que eles utilizavam e, para mim, foi onde eu tive minha base, meu alicerce, foi de Itatuba, em escola pública, não foi em escola particular, foi em escola pública, e para mim foi satisfatório, porque hoje o que eu tenho eu devo a esse aprendizado recebido na minha cidade, Itatuba. E como você vê a educação em Itatuba hoje? Quais as diferenças desde antes para agora? A gente sabe que a cada dia está evoluindo, é necessário, o próprio sistema cobra, a gente tem uma diferença, realmente existe a diferença, a gente tentou implantar, adequar novos planos e ainda tem muito a crescer, ainda tem muito, mas isso é um trabalho de formiguinha, o aprendizado não se constrói de um dia para a noite, o aprendizado é como um alicerce de uma casa, você começa o primeiro passo no alicerce, e aí você vai construindo parede por parede, e o aprendizado é dessa mesma forma. Falando quanto secretária de Educação, quais os programas que a Secretaria disponibiliza? Os programas eu tenho que listar, porque tem muitos programas hoje. Eu tenho que listar todos esses programas que tem hoje. Hoje a gente tem programas que é direto do governo federal, que a gente pactua, e tem programas específicos da Secretaria de Educação que nós criamos a partir da nossa gestão. Então, pelo programa, pelo governo federal, nós temos PDDE, dentro do PDDE nós temos PDDE Água, PDDE agora lançado Sustentável, nós temos o PDDE Escola, que é o repasse que é passado direto para as escolas, temos dentro do PDDE também o Mais Cultura, o Mais Educação, que está dentro do PDDE interativo. E agora eles estão querendo fazer um PDDE só. E tem Escola Sustentável, temos o Mais Educação também, dentro do PDDE interativo, vai fazer parte. Fora isso, temos o PENAIC, que é pactuado com o governo federal. Quais os programas que surgiram nessa nova gestão? Na educação, nós implantamos a educação inclusiva, que nós não tínhamos, é uma necessidade, é uma realidade do município, então a educação inclusiva foi implantada. Musicalização, que nós trabalhamos também com projeto de música nas escolas. Nas escolas não, estamos trabalhando só em uma escola piloto, que é o SENEC, é o professor Pada, quem toca à frente desse projeto. E na educação infantil, a gente também criou algumas dinâmicas diferentes para mudar a educação infantil, que era trabalhada de uma forma diferente. E tem outros projetos em pauta já, criamos a inspetoria técnica na secretaria que não existia, e nós criamos no nosso governo. E tem outros projetos que estão em pauta já aí para ser lançados.
O registro das escolas, que não tínhamos também, já está bem na agulhinha para finalizar. Quais os sonhos, projetos para o futuro? Para o futuro aí vai ficar, tem muitas e muitas coisas aí, mas vai ficar para outras pessoas que vêm já ir trabalhando, porque são muitas ideias aí para finalizar. Projetos diferentes, assim, em termos de secretaria, com pactuação com o governo federal. A gente já está aí com a construção da quadra, finalizando. A gente também tem projeto de reforma e ampliação em algumas escolas, como nós também tivemos no município. Recuperamos quatro escolas e fizemos uma mudança geral nessas escolas, 4 escolas. E nesse ano que vem já está no projeto para definir as outras escolas já que irão entrar. Seu Lula, quando o senhor começou a trabalhar na CAGEPA? Em que ano? Em 1990. E como o senhor foi para lá? A gente foi, só fez um treinamento em Campina Grande. Foi selecionado um grupo de pessoas para ir fazer esse treinamento? Foi eu, Orlandinho, Dorivaldo e Cirilo Sarapião. Por antes 4. Agora ficou Tinho na rua, eu e Dorivaldo era operador, trabalhava lá embaixo, Maria Raquel, e Orlandinho era o chefe do escritório. O senhor trabalhou durante quantos anos na CAGEPA? Ele trabalhou, bem, de documento assinado mesmo, ele só trabalhou 3 meses. Só 3 meses, o resto foi clandestino. Fui firma terceirizada, prestação de serviço para Campina Grande, nessa situação. E juntando tudo isso, quanto tempo Deu foi? uma faixa de 13 anos. Aí depois fiquei trabalhando assim, aos pontapés, sabe? Ainda fui para 20 anos. De 90 até agora 2000, porque depois já veio concurso dormindo, lá e entrava no concurso, então não podia fazer o concurso porque não tinha o segundo grau. Aí já são outra equipe, né? Aí o senhor saiu e foi... Não, teve nem que sair, já foi rua mesmo, porque não tinha concurso, aí teve que entrar os concursados. Agora aqui a situação era o seguinte, que precisava de gente na rua, né, de manutenção. Sim, aí depois de 6 anos eu trabalhei lá embaixo, como operador, eu ficava lá em casa ajudando time na rua, estava como treinador, aí fiquei, né? Mesmo que a gente for para fora, mas não pagava, né? Mas era Simone, todos eles pagavam para fazer isso na rua, tá? Particular, não era nem da empresa. Mas esse ano também fui para 20 e tantos anos. 23. Aí, mesmo assim, com o concurso geral, o concursado, mas o serviço da rua quem fazia era eu, ele pagava. Tá? E como funcionava Itatuba quando não tinha água? Era os porcetesianos, carregando água nos burros da Serra Velha, água doce, e era nessa situação. Carro-pipa também? Também era carro-pipa. E depois que a CAGEPA chegou, qual foi a reação? Assim? Bem, depois que começou a CAGEPA em 90 e não lembro qual foi o ano que faltou água, né, na barragem de Serra Velha. Aí, tchau, aí teve que ir para pipa mesmo, né? Pipa, os porcetesianos, fazendo água doce. Aí depois voltou, choveu, encheu a barragem e voltou funcionando de novo. Já faltou água da Serra Velha 2 vezes, a barragem secou 2 vezes. Serra Velha. O senhor lembra os anos? Eu lembro não. Não lembro não. Você faltou 2 vezes, esperando até agora, passou 2 vezes. Ela vaziou 2 vezes, né? Aí depois que veio agora a Cauã, aí ficou bom, né? E quais as diferenças que o senhor percebe para antes de água encanada aqui em Itatuba para agora? Bem, para hoje a gente está no céu, né? Aquela água encanada, bem que seja água boa de primeira, né? Isso não é boa, né? Não é boa. E a situação para o que era anterior é muito superior. Você vê que hoje, quando eu entrei na CAGEPA, em 90, Itatuba só tinha 200 hidrômetros e 500 ligações. Eu acho que hoje tem uma faixa de 1.500 hidrômetros, de 2.000 ligações para lá. Cresceu muito, né? E a tendência é crescer, porque tem uma barragem daquela, a tendência é chover e encher. E assim, falando quanto ao nível da barragem, a gente percebe que ele baixou bastante, né? Bastante.
a gente sabe que ele está em 20% apenas da capacidade da barragem. E, assim, o que a senhora acha disso tudo, dessa diminuição tão grave? A diminuição das águas é muito grande, né? A gente está pedindo a Deus que esse ano chova, né? Porque se chover não vai precisar de muitas pessoas ficar sem água. E se não chover vai precisar de muita gente ficar com um abastecimento fraco, né? Não vai ter abastecimento para muita gente. Realmente descendo, que acompanha o Rio Paraíba, possa ser. Mas vão descobrir a parte que fica, vamos dizer, a captação das águas, como Aroeiras, como Itatuba, que vai para Ingá, e esse abastecimento eu acho que vai ficar mais fraco, né? Porque depois que descobrir a captação das águas, aí como é que vai água para as outras cidades? Não pode ir, né? Nem para Itatuba, nem Ingá, nem Juarez, Zubim aqui, não, Aroeiras e Aroeiras. Gado Bravo, que vai tudo daí, então a captação das águas, depois que baixar, não tem como ir. A senhora sempre morou aqui? Sempre, há 32 anos. E qual a diferença que a senhora percebe desde esse tempo muito, muito atrás para hoje? Hoje eu acho melhor. A senhora acha melhor? Acho melhor, porque realmente onde tem água tem vida, né? E anterior não tinha. Anterior, se pegasse um ano como este ano, que a gente vem pegando 3 anos sem chover aqui, então a solução era fazer cacimba dentro das areias, né? Para ver se vinha alguma água, e a água era muito fraca. Realmente 3 anos sem chuva aqui, sem o rio correr, então realmente agora a gente estava fazendo era cacimbão. No caso vocês cavavam na nascente? Era, na areia. E lá embaixo, assim vamos dizer, com 2 metros, com 3 metros, então lá embaixo captava as águas. E vocês viviam dessas águas de nascente quando não chovia? Era, quando não chovia. Outros tinham cisterna, né? Outros pegavam carro-pipa para encher a cisterna, é assim que se vivia. E quanto às festas, a diferença que a senhora percebe desde quando começou até hoje? Porque anterior não tinha festa, e agora tem, né? Tem peixe, que o pessoal sobrevive do peixe também. O pessoal sobrevive também de seguro de pesca, né? Todo ano o pessoal tira 3 salários, ajuda eles, né? Então realmente mudou muito. Quanto ao início da barragem, assim, a gente sabe que tinham casas onde a barragem hoje, as pessoas precisaram ser desalojadas de lá. Todo mundo saiu, né? Realmente o pessoal vivia aqui, o pessoal que morava na bacia da barragem, então esses são que moram aqui na vila hoje, né? Quem tinha terreno, casas melhores, então recebeu a indenização. E quem tinha só suas casas, então recebeu uma casa aqui na vila. Então esse pessoal está alojado hoje na vila por causa que era o pessoal que morava aqui na bacia da barragem. E nós queremos saber, nós sabemos que antes em Itatuba não havia abastecimento e esse abastecimento era feito com carros-pipas. Depois foi inaugurado um manancial, certo? Em que ano ele foi inaugurado e onde? Na gestão de Tarcísio Buriti, ele quem fez a barragem, né, na Serra Velha, e também fez o sistema de abastecimento. São 2 obras do governo de Tarcísio Buriti. Por volta do ano de 89, 88, 89 e 90, foi inaugurado o sistema de abastecimento de Itatuba. Esse foi exclusivamente para Itatuba. E como se encontra atualmente esse sistema de abastecimento em Itatuba? Bem, por não suportar mais, a barragem ela foi construída só para a cidade, né? Mas aí no decorrer dos anos ela não mais suportou a demanda, não é isso? Então o governador construiu a barragem de Acauã, que seria para Campina Grande, certo? Então mudaram esse planejamento que seria para Campina Grande e direcionaram o sistema de Acauã para as cidades circunvizinhas. Então hoje nós estamos sendo abastecidos pela barragem de Acauã. O nome dela mesmo é a barragem Agemiro Figueiredo. Então no ano de 2005 foi inaugurado o sistema adutor de Acauã, né? Que está abrangendo, no caso, em 2005 foi inaugurado a parte de Itatuba, certo? E depois, né, foi inaugurado a segunda parte do sistema, que foi para a cidade de Ingá, Juarez Távora e o distrito de Zumbi.
E qual a capacidade atual desse manancial? Capacidade atual, bem, a capacidade do manancial da barragem é de 253 milhões de metros cúbicos de água. Mas hoje ele está com aproximadamente 20% da sua capacidade. Temos hoje 61 milhões, 161 milhões e 65, o que é muita água, né? Mas representa só 20% da sua capacidade. Qual a probabilidade de haver um racionamento futuro ou próximo? Se continuar o clima dessa forma, né, sem chuva, pelo motivo da barragem não abastecer simplesmente esse sistema, isso é um sistema integrado, certo? Mas a barragem de Acauã, ela abastece 8 cidades, se não me falha a memória, né? Aroeiras, Natuba, Salgado São Félix, Itabaiana, e outras cidades, Mogeiro. Então são várias cidades. Esse sistema aqui é o de Itatuba, que são 4 cidades, certo? Então, de certa forma, a barragem também está ficando, né? O sistema não está mais quase que suportando. Quer dizer, se nós tivéssemos chuva de uma forma contínua, se tivéssemos com o manancial cheio, não teríamos nem como pensar em racionar. Só que se continuar dessa forma, no próximo inverno não for bom, né, então acho que a empresa já vai começar a pensar e planejar um racionamento. Isso talvez daqui para o fim do ano seja conversado, isso é a nível de diretoria. Né? Então, no caso a gente não tem como nem falar se vai haver ou não. Nem como funcionaria esse racionamento. Nem como funcionaria, mas a princípio separaria alguns dias da semana, como em alguns locais já acontece, né? Por exemplo, deixaria o domingo, né, alternado ou todos os fins de semana. Isso aí seria a cargo da diretoria de operação, que define quantidade de horas, quantidade de dias que ficaria sem água. Bom, seu João, o senhor é conhecido em Itatuba desde o século passado, desde as décadas de 90, quando o senhor trabalhava num posto de saúde. Como foi que surgiu esse apelido João do Posto? Porque quando começou o posto em Itatuba, foi eu que fui tomar conta do posto. Aí o povo ficava me apelidando por João do Posto. Que o primeiro posto que abriu foi eu que assumi. Foi em que gestão? Foi. Aí não era Itatuba ainda não, era Ingá. Pertencente a Ingá. Pertencente a Ingá. Na vila de Cachoeiras de Cebolas. Vila de Cachoeiras de Cebola. Antônio Ernesto também trabalhou, segundo ele, tinha uma farmácia, também ajudava a população. Eram vocês trabalhavam em alguma parceria? Não, a gente não trabalhava em parceria, porque ele era farmacêutico e eu como enfermeiro. Agora que em Itatuba, desde o tempo passado, o médico daqui era eu, quem fazia consulta, quem fazia tudo em Itatuba era eu, até parto. O senhor já chegou a realizar pequenas cirurgias? Já. Conte a sua experiência em realizar essa pequena cirurgia. Não, pequena cirurgia que a gente fala é sajar um abscesso. Isso eu fazia demais. No tempo de Honório, que ele me fornecia todo o material, e também com o Zé Ronaldo, com Renato Nacerra. Tudo isso que quem assumia essas coisas era eu. Onde era situado esse posto onde o senhor tanto trabalhava que o senhor ficou famoso, na cidade de Itatuba? Eu não fiquei famoso, eu só fui trabalhar. Era situada da rua João Lacerda. O senhor tem recordação de algumas parteiras que trabalharam por Itatuba e por aqui estiveram, que fizeram, pegaram muitos meninos, que o povo fala? Bem, eu conheço Native, Joventina, a minha mãe, Severina, que ela conhece por Severina Valente, que ela era minha mãe, e eu inclusive acompanhava ela em todos os partos que ela ia fazer. Então ela lhe passou alguma experiência? Passou, muita experiência. Em relação a partos e também consultas? Também consulta, mas consulta mais foi com o doutor Renato e a doutora Cristina. O senhor fez alguma formação? Não, eu fiz enfermagem. O senhor é formado em técnico de enfermagem? Técnico de enfermagem. O senhor lembra, tem recordação da universidade, alguma escola técnica? Eu fiz no Sandu, junto com o doutor Estado. Em que ano?
nos anos 60. 58 a 62. Aí o seu estágio, o senhor obteve em Itatuba na época de Cachoeira de Em Cebola? Cachoeira de Cebolas. De 58 a 62 foi o meu estágio. Passei 4 anos fazendo enfermagem junto com o doutor Aristarcho Dias de Araújo. Estamos aqui com Antônio Sérgio, secretário de Administração e filho de Antônio Ernesto de Andrade. E eu queria saber quais os trabalhos que o seu pai exercia quanto à saúde. Quanto à saúde? Ele foi dono de farmácia aqui, muito novo, 15, 16 anos, ele começou a aprender o ofício de farmacêutico. Nessa época também ele aprendeu a estar aí dentro. E ele saía dentro. Era farmacêutico, passava medicamento, era tudo como médico aqui. Ele era e tinha, o povo acreditava muito nas enzimas dele, né, nos remédios que ele passava, e graças a Deus deu sorte. Assim, foi muito bem. Até hoje, muita gente ainda lembra, eu estou vivo hoje com o senhor Antônio da farmácia. Tá? Ele teve um bom desempenho aqui. Itatuba deve muito a ele. E em relação a isso, a parte médica, porque não tinha nem por parte do governo do estado, nem por parte do governo municipal, nenhum programa de saúde, não existia maternidade, não existia posto médico, nada, e ele era quem fazia. Isso aí fez muito bem. Ele implantou o posto médico aqui, né? Não, com o projeto dele, quando então vereador, pelo INGAR, que Itatuba pertencia ao INGAR, e ele solicitou do governo estadual a implantação de um posto médico na época. O governador era Pedro Gondim, que era do mesmo partido deles, aí conseguiram trazer, o prefeito também era do mesmo partido, eles trouxeram um posto da Secretaria de Saúde, que funcionou aqui durante muito tempo. Em que ano abriu a farmácia dele? O pai da farmácia é centenária. Ele passou da vida dele uns 60 anos na farmácia, 60 anos. A farmácia ele começou com 15 anos, foi até morreu praticamente dentro da farmácia, com 71 anos. Ele começou com 15, 16. Ele começou sendo ajudante, né? De Manuel Dantas, até, farmacêutico famoso. E aprendeu muito com ele. Aí depois de um certo período, 3 anos por aí ele foi. E também teve uma passagem de papai. Ele deixou Itatuba cerca de um ano e pouco, eu acho, não deu um ano, no começo da década de 50, para montar uma farmácia com o irmão dele, em João Pessoa. E o povo começou a fazer. Eles fazem promessa para ele voltar. E disse que quando voltou tinha um bocado de gente fazendo promessa, mas é verdade, não, porque tinha ido embora o farmacêutico, o outro não dava certo, ele conhecia. Farmacêutico, dentista. Dentista, parteiro ele não foi não, mas isso aí ele foi. E esse trabalho que ele fazia era remunerado ou era mais uma ação social? Não, o trabalho era remunerado na venda do medicamento, mas em si, porque o medicamento era pago, né? O medicamento era pago. A farmácia era particular. Esse trabalho que ele fazia como dentista, no caso, era... Também ele cobrava. Às vezes até cobrava. Eram os compadres dele, comadre da época, tudo era pequena. O farmacêutico fazia tudo. Né? E nisso aí ele passou grande parte da vida dele assim. Foi por isso que ele educou a gente, que conseguiu galgar muita coisa boa na vida dele. A gente sabe que além dessa área de saúde, ele também teve uma participação política. Qual a importância dele quanto político? A importância dele como político foi excelente. Excelente pelo resultado que ele alcançou e também a participação dele foi muito boa. Eu sou suspeito de falar, mas para você ter uma ideia, em 1955 ele candidatou-se a vereador e ele teve, naquela época, 312 votos. Itatuba pertencia ao INGAR e ele foi candidato a vereador e teve 312 votos. 4 anos depois ele repetiu praticamente a mesma votação e 2 anos depois a Itatuba emancipou-se
E houve a primeira eleição para prefeito e vice-prefeito, que na época o vice-prefeito se votava em separado, e ele teve uma votação superior à votação do prefeito. O prefeito tinha, na época, o primeiro prefeito de Itatuba, pelo voto foi Bacamar, Francisco Ernesto de Andrade, que era primo dele, e o primeiro vice-prefeito eleito pelo público de Itatuba foi Antônio Ernesto de Andrade, que era meu pai. Ele teve essa participação. E nesse período ele conseguiu, através de projetos dele, muita coisa boa. Como a luz, foi ele que pediu para cá. Posteriormente, o prefeito Bacamar trouxe através da Saelco, mas antes era um motor, né? A energia de Itatuba era pequena, com 2 ou 3 ruas, fez um calçamento e ajudava muito ao prefeito. 2. Também eles eram correligionários, que era do antigo PSD, antigo, no novo não. Mas foi essa a participação dele. Em que ano ele começou a se envolver com política? Em 1955. Ele foi eleito vereador. Inclusive, quando ele foi eleito vereador em 1955, ele tinha 21 anos. 21 a 22 anos. E quando é que ele saiu do político? Ele se afastou? Ele afastou-se em 1966, 65 a 66. O partido dele indicou ele candidato, mas acordos por baixo do pano fizeram com que outros candidatos tivessem parecido o outro. E ele não foi só por isso, não, foi porque ele não quis mais ver isso lá. Passou a ajudar os amigos, os parentes, mas aí depois ele só volta por isso quando Zé Arnaldo, meu irmão, foi candidato a prefeito. Aí ele efetivamente teve uma participação muito grande e decisiva na eleição dele. Decisivamente. Quantos filhos ele teve e quais deles acabaram herdando esse legado assim? Ele teve ao todo 4 homens, 3 mulheres. Deixar de não dizer isso, que a vida toda ele teve uma companheira maravilhosa, que foi minha mãe, né? E que mamãe ajudou muito ele na formação da gente, na formação da própria, do próprio nome dele, tudo. Eles formaram um casal perfeito até hoje, né? Separou porque Deus levou um, depois ninguém sabe. Mas mamãe ajudou muito papai nessa relação. Em todas as eleições e na vida, né? Para a formação do patrimônio, para a educação dos filhos. São 4 homens e 3 mulheres. Dos homens, 2 foram prefeitos de Itatuba. Arnaldo foi 2 vezes e Aron agora 1. Das mulheres, Tiane foi vereadora do Goiás, no Rio Grande do Norte. E todos nós sempre tivemos uma fé no sangue da gente, a política. Joca, você foi um dos fundadores do BMDB em Itatuba. Em que ano isso ocorreu? Mas foi após 64. O ano exato eu não me lembro. Após o movimento militar de 64, aí veio a renovação dos partidos, foi criada a Arena e o MDB. E aqui, o doutor de Jaci interessou-se, trouxe as fichas, eu saí, eu trabalhava lá em Zé de Julho, e à boca da noite eu saía pelas casas do povo que votava no PSD, e consegui 70 assinaturas. O senhor tem alguma recordação de alguém que foi filiado e que saiu naquela época vereador no MDB, hoje PMDB? Eu sei que saiu vereador, que saiu candidato. Vereador, não sei não, saiu Iremar. Depois aí veio, quando a Arena, quando foi criado os partidos, a Arena aí foi criada com a sublegenda, sabe? O seu Amor, que foi apoiado pelo Bacamar, que tinha sido o prefeito de Ingá, já foi pela Arena, não teve. Depois foi que veio a campanha novamente, Suicídio. Aí candidatou-se pelo MDB, e Antônio Mudo foi quem saiu candidato a vereador.
João da Venda também. João da Venda foi eleito, mas não me lembro bem se Antônio foi eleito. O senhor lembra em que ano, aproximadamente, João da Venda, como hoje, que é conhecido por João Veiga, foi candidato e eleito? Não lembro não. Mas ele foi candidato pelo PMDB? Olha, você pega fácil a data porque ele foi candidato junto com o seu Espírito contra seu mano, quando o seu mano foi eleito prefeito. O senhor tem alguma lembrança de Itatuba antigamente, a política de antigamente para a política atual? Como é que o senhor vê isso? É muito diferente. No outro tempo, a política era uma festa, era festa todo dia, era um comitê de um lado e outro de outro, e todo dia sanfoneiro e baile, e festa. Todo comício que tinha uma passeata na rua toda, era muito legal. Antigamente, eles faziam palestras na zona rural ou só na zona urbana? Não, palestra mesmo assim, se reunir com o povo, não. Agora comício tinha em todo pé de pau tinha um comício. Do município de Itatuba? Do município, é. Você, Joca, você já foi candidato a vereador? Fui. Foi eleito? Não, eu fui candidato para completar a chapa. Eu tive 44 votos. Naquela época o vereador ganhava-se quanto? Nada. Trabalhava por legislação, para completar o legislativo. Não ganhava nada não. Depois, com o tempo, aí o vereador voltou a ganhar, mas na época do regime militar mesmo, teve um período que o vereador não ganhava nada. O senhor lembra como era o voto antigamente? O voto? Chamava chapa, era de papel. A pessoa lá na secção pegava a chapa rubricada pelo presidente da mesa e um secretário ou dois. Aí votava, fazia um X no quadro. Quando era para prefeito e governador, e se fosse deputado, aí a pessoa levava como eles chamam, uma cola. Aí anotava naquela chapa. Estamos aqui com Arão Renê, o atual prefeito de Itatuba, e nós queríamos saber como o senhor define Itatuba durante sua adolescência. Bem, na condição de mudança? Isso. Bem, na minha época de criança, né? Que foi no ano de 74, né? Mas nessa época não recordava bem, mas eu vim ficar a par, já entender um pouco da situação política e econômica, lógico, na década de 80, né? No ano de 82, que na época a política local era uma disputa de Janilton com Luiz, e daí então eu já comecei a despertar um pouco tanto a questão política quanto a questão administrativa e o cuidado também, né, de estar preocupado com a cidade. E acredito que dessa época para cá houve assim muitas mudanças, né? Muitas mudanças políticas, tanto política quanto administrativa, né? Janilton foi prefeito de 82 a 88. Só que houve intervenção do mandato e que a gente teve o primeiro interventor, teve um interventor aqui no município, e em seguida foi a sucessão. Pois bem, de lá para cá houve muita mudança, pode-se dizer, de costumes, né? Costumes administrativos que chegaram a esse mandato, ao meu mandato, que posso dizer que também está sendo diferenciado, né? Até porque o nosso slogan de campanha, tanto de administração, é governo participativo. E como o senhor define Itatuba hoje, em todos os aspectos? Olha, uma cidade geograficamente assim muito positiva e muito pode-se dizer assim sortuda, porque nós estamos entre a capital, que é João Pessoa, a 100 quilômetros, e a segunda maior cidade do estado, que é Campina Grande, onde a gente tem
uma infraestrutura boa, pode-se dizer, de malha rodoviária. A gente tem aqui a 17 km a BR-230, em que liga as duas cidades, e também fica muito próximo a Recife, né? Então isso traz assim um privilégio para a gente, e também com o advento das obras, né, que se foram feitas nessa década, esses últimos anos, que foi a construção da barragem de Acauã, e agora também com a parte da transposição do São Francisco, que está sendo feita, o canal Acauã-Araçagi, e aí despertou muito, está se despertando, e com certeza nesses anos seguintes aí a gente vai ter uma elevação muito grande, né, assim, de empregos, de um fortalecimento na agricultura, de turismo, não é isso? Eu acredito muito, assim, na nossa cidade, de poder ter uma alavancada grande, assim, de turismo, da economia, né? E nós que estamos à frente da prefeitura, temos o compromisso de melhorar a cada dia, né? A parte de infraestrutura, que não é fácil, nós nós temos a parte de calçamento, saneamento, que a gente se deparou com diversos problemas, né? Passou o primeiro ano de mandato com a prefeitura inadimplente, com alguns convênios deixados nas gestões passadas, e conseguimos limpar o município do CAL, que é o Cadastro Único de Convênios, e daí então a gente conseguimos conveniar com o governo federal e o governo do estado, e acredito que nesse ano seguinte a gente possa fazer algumas realizações de obras estruturantes. É esse o nosso objetivo. E o que levou o senhor a se envolver com política, assim, de onde surgiu esse desejo? Bem, o desejo surgiu, assim, não de ser administrador, de ser prefeito, mas o que me envolveu foi, assim, as amizades e também aquela vontade de poder ajudar o próximo. E aí, no momento que você tem a sua disponibilidade de poder ajudar, de querer o bem comum, de poder estar compartilhando e ajudando o seu próximo, surgiu o meu nome na época de 2008, né? Logicamente, você sabe que todo o processo de campanha de um candidato, ele vem nas origens, né? O meu pai foi o primeiro vice-prefeito daqui na época, de Itatuba. Na época também tinha sido antes que Itatuba pertencia a Engar, conseguiu ser vereador por 2 mandatos. Na época também ele conseguiu uma votação muito superior, acho que na época 800 votos, na década de 50. Então isso aí já mostra assim uma certa base política. Então veio a base dele, né? Veio também, tem pessoas da família, como meu irmão foi prefeito por 2 mandatos. E quais os seus projetos e sonhos para uma nova Itatuba? Os sonhos são muitos. É assim, a gente sonha numa Itatuba melhor, uma Itatuba que a gente possa diminuir o índice de violência, né? Que aí não cabe só ao poder público municipal, quanto também aos governos federais e estaduais. Mas que a gente possa ter menos moradias em condições desnecessárias, como a gente ainda tem no nosso município, de casas de taipas. A gente possa dar um cuidado especial a esse tipo de déficit, né? Nós fizemos um levantamento que foi um levantamento habitacional. O nosso déficit habitacional do município, ele chega em torno de 1.200 unidades habitacionais. Então isso aí é um problema preocupante, e o nosso desejo, o meu sonho é que a gente possa diminuir esse déficit habitacional, que a gente possa realizar, que vamos realizar, já estamos em curso aí alguns projetos estruturantes, como pavimentação, certo? Quanto também praças, quanto também abastecimento d'água em algumas localidades, que é um problema sério da nossa região, que é o problema de abastecimento d'água. São diversas obras que, se Deus quiser, acredito que a partir de 2015 nós possamos possamos iniciar, né? Nós já damos início a algumas obras estruturantes
no município, né, desde que entrei em 2012, mas eu acredito que 2015 ele vai ser de muitas realizações. Foi muito pro Clube de Tucano? Não. Não? No meu tempo, nas festas que a gente movimentava, Tucano ainda era pequeno. Era. As festas de Santo Antônio, de São Sebastião. Santo Antônio era o mês de festa, o mês de junho era todo de festa. Cada domingo tinha um anelão. O que era um anelão? Era para arrematar as prendas. Leilão, não era? Era um anelão, sim. Hoje só se faz uma vez. Que era um dia de Santo Antônio. A senhora faz as festas, não faz a festa durante o mês. Porém, os períodos... Cada semana era uma comissão. Para no fim do mês ver quem arrecadava mais, quem fazia a festa mais animada. E a pinguela? O que é que o senhor tem? Eu achei a pinguela é a ponte, que era aqui que os povos passavam por riba para vir assistir o jogo de futebol aqui. Botava até Zé Vilão aqui no terreiro, enchia de gente. Quando era no intervalo do jogo, era servido um cafezinho para o povo, o pai saía no meio dando uma tapinha num, botava sal numa xícara de café para um, botava tempero para outro, para bagunçar o coreto, e bagunçar, que toda a vida ele foi disso, e ele parou pururu e pronto. Aí a cheia, 94 foi que derrubou a pinguela? Aí eu não sei, não me lembro não. Não me lembro. Sei que derrubou, mas eu não me lembro não. Em que o ano que foi derrubou. 94? Hã? Foi antes. Foi antes? Eu não me lembro não. Aí depois não tentaram reconstruir, não? Depois não tentaram refazer? A pinguela? Não, aí só quando fizeram a ponte, né? Não falaram em fazer a ponte, aí ninguém falou mais em construir a pinguela. Eu tenho uma lembrança que E a foi em pinguela? 85. A pinguela era 85 que ainda derrubou a tem, ponte ainda também. tem a armadeira, de um lado e outro. Foi que deu? Aqui do lado de cá tem os dois morões e do lado de lá do rio. Era aqui em frente. Aí era 70 metros de vão. Não cabia o povo dentro de casa, eu botava o Zé Vilão aí na calçada e o povo sentava aí no terreiro, ficava o terreiro cheio. Só tinha até Zé Vilão, Cídio Coelho, Anório e Zé Rodrigo. E aqui, nessas casas não entrava ninguém, só ficava na janela. Aqui não cabia o povo dentro de casa, eu botava até Zé Vilão na calçada e o povo sentava no terreiro e pai dava uma tapinha na cabeça de um, dava uma beliscãozinha na outra, botava um tiquinho de sal na xícara de café de um, tempero na do outro e assim por diante. E o que eu posso trazer para vocês são as minhas lembranças, né? Primeira televisão que chega, né? A ponte Pêncio, que era a pinguela, né? Atravessei muitas vezes morrendo de medo, porque a gente teria que ir lá para a Casa Seu Bento de Josa para assistir televisão, diante da carência do nosso município. Hoje é um meio de comunicação acessível, né? Mas aí, nesse período, não. Então, era uma aventura, a gente ficar nas portas, nas janelas das pessoas assistindo. Eu não posso deixar aqui de fazer memória ao meu velho, ao Cine Santo Antônio, né? Que marcou a minha presença, foi tema da minha monografia. A gente tem a Praça Andrade Lima, que era ali ponto de encontro dos nossos namoricos, a banda tocando, a orquestra lá em cima. Gente, o Parque Infantil, por exemplo, não sei se vocês fizeram, não tiveram acesso a esse parque, né? Mas ele marcou a infância de todas as crianças aqui de Itatuba. A gente não tinha para nossa diversão. Todas as festividades religiosas, a gente lembra das festas do nosso famoso padroeiro Santo Antônio, né? Que até hoje ainda é presente essa festa muito forte. Mas o que é que vem acontecendo, né? Tem uma festa nova aí na nossa cidade, que é a de Nossa Senhora das Graças, né? Que diante do esplendor do mosteiro, ela vem crescendo. Mas a festa de Santo Antônio ainda é muito forte, é um símbolo assim, da religião muito forte, da religiosidade do nosso povo. Mas antigamente, né, o que é que existia? Existia candidatas às rainhas. Hoje tem ainda? Tem, permanece. Tenta se recuperar, mas da forma que era, né? Não. Mas
As rainhas era assim, um ponto máximo das festas. Que festa mais religiosa que tinha? Além de Santo Antônio, a gente tinha em termos, não era arrecadando, né? Pedindo dinheiro, né? Para conseguir. A gente também tem outra festa bastante famosa aqui na nossa cidade, que era o pastoril, né? Eu até cheguei a dançar pastoril também. Como é aquela que tem o cordão, eu acho o cordão vermelho e o cordão azul. Eu até briguei uma vez porque o azul subiu, era do vermelho. Aí briguei na própria festa, puxei os cordões da menina. Mas enfim, né? Era uma disputa assim saudável, né? Que envolveu a nossa. Então nós tínhamos o quê? Vamos mencionar aí religiosamente. Que vocês tomaram bem. A festa de Santo Antônio, São Pedro, né, gente? O nosso São Pedro tradicional, né? Que ano vocês decidiram criar o restaurante? Em 2002. 2002. E o que levou vocês a isso? Mas porque a gente morava do outro lado. E a gente tinha mercadinho lá, era onde era estabelecido o grupo, mercadinho, posto telefônico. Aí depois da barragem acabou tudo, né? Então a gente retornou, veio pra cá e aqui foi onde a gente começou. Então a gente não tinha de o que sobreviver, então vamos fazer um restaurante, entendeu? Então a gente recebeu muitos turistas até agora. Quando foi agora, há 2 anos atrás, aí chegou o consórcio Acauã e pediu para mim alugar, porque ele estava precisando de um espaço para dar alimentação do pessoal, então a gente fez o aluguel, então faz 2 anos que está alugado. E como era assim? Vinham muitos turistas, a gente sabe que as festas eram feitas aqui. Era, tinha muito turista. O carnaval aí de frente sempre foi, né? Passou uns 8 anos aí fazendo carnaval. Realmente teve um ano que não foi feito. Foi feito agora em 2014. 2013 não teve carnaval, teve em 2012, 2013 não teve, mas 2014 teve. E a senhora percebeu que foi assim, a mesma quantidade de turistas que nos outros anos, esse ano, ou foi uma quantidade menor? Não, eu acredito que foi a mesma coisa. Foi bom, foi muita gente. E vinha muita gente de outras cidades, assim? Vinha. Gente do Pernambuco, né? Gente até que atraía turista que vinha do Rio, de São Paulo, Brasília, muitos campos, né? Que o pessoal sempre sabia que tinha o carnaval aqui e sempre vinha. E a gente sabe que o Carnaval das Águas, né, de Itatuba, bem conhecido. E em que ano foi o primeiro? Rapaz, fazia 8 anos, né? A gente tem que diminuir. 8 anos, 2004. 2006. 2006, mais ou menos, né? 8 para 14. 2006 começou o Carnaval das Águas. Acho louvável e admirável esse trabalho de vocês, né? Enquanto jovens educadores se preocupando, né, com as memórias de nossa cidade, que praticamente estão quase perdidas. Bom, finalizando o nosso documentário sobre Itatuba. Estamos aqui na barragem da Serra Velha, onde por muitos anos foi o lugar que abasteceu Itatuba. Hoje, Itatuba é abastecida pela barragem Ademílio de Figueiredo, hoje conhecida como a barragem de Acauã. À minha esquerda, como vocês podem ver, está o baldo da barragem de Serra Velha, onde hoje está coberta pela vegetação predominante em nossa região. E além disso, vocês também podem ver o sangrador da barragem. Apesar da barragem de Serra Velha estar desativada, esse sítio ainda continua recebendo turistas que vêm visitar as belezas naturais, as pedras onde se tem pinturas rupestres e se contam lendas, e também uma visão ampla de cidades ao arredor de Itatuba, a exemplo de Campina Grande, Fagundes, o município de Galante. Terra de elevo e espólio, tão amada e de grande estião. Os meus filhos admiráveis são heróis, tua história ouvir traz emoção. Itatuba,
pueril, mas não vai esvair. Estimável, com tradição, por tua glória nós vamos resistir. Itatuba, teu perdão são os teus frutos, tuas pedras e teu solo produtor. Os teus rios flamejantes que esguicham, aos ouvidos elas canções de amor. Itatuba, terra amada, és pueril, mas não vai esvair. Estimável, com tradição, por tua glória nós vamos resistir. Sabe ser hospitaleiro, ó grande terra, aos que procuram o teu ombro protetor. O coração magoado desce a serra, lá embaixo encontra a divina flor. Itatuba, terra amada, és pueril, mas não vai esvair. Estimável, com tradição, por tua glória nós vamos resistir. Inexorável quando trata de justiça, belos filhos botaste neste torrão. Se não fosse sustentáculo, foste a lista, nortear desta alma da nação. Itatuba, terra amada, és pueril, mas não vai esvair. Estimável, com tradição, por tua glória nós vamos resistir. Em meio a uma Paraíba veio a parir, a mais bela entre as rosas do jardim. E agora impregna no porvir, em sua defesa o mais hábil espadachim. Itatuba, terra amada, és pueril, mas não vai esvair. Estimável, com tradição, por tua glória nós vamos resistir. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, se calhar alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus, quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, sempre sozinha. Agora fiquei no deserto. Poxa vida, eu me acordo, vejo só cajueiro, só matagal. Ah, marido, quando me deixaram numa selva. Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que possa me pegar? Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, tá sem internet. Já sei, vou pedir crédito emprestado a Oi.